tem muita aula pela frente aqui pra gente, já tá bom de música, já começamos bem a nossa aula de número 11 pra gente. Tá bom, paramos na história do cartaz, não é isso? Vamos para nossa tela em branco, pouco papo e só sucesso. Vamos aqui para nossa telazinha em branco para a gente ver a ideia do nosso cartaz. Vamos aqui para a ideia do nosso cartaz. Deixa eu me localizar aqui, eu e minha caneta invertida para variar. Pronto, questãozinha de número 23. Pessoal, o nosso cartaz, nós já traduzimos a ideia do nosso cartaz, né? Falando que esse cartaz trazem 3 proposições simples, não era isso? 3 proposições simples. A gente traduziu de que forma? A gente traduziu que se, né? Tem um cientão bem aqui. Só que antes dele tem quem? Se o comprador não escritura e o comprador não comprador registra, olha, essa é a ideia que a gente precisa ter. Então, o comprador não se torna dono do imóvel. Pessoal, essa é a interpretação que a gente precisa ter para a proposição do cartaz. Se o comprador não escritura e não registra, e o comprador não registra, então o comprador não se torna dono do imóvel. Eu vou ter que trabalhar em cima dessa proposição para, em que sentido? Uma proposição logicamente equivalente. Vamos trabalhar para ela aqui. Vamos trabalhar para ela. Ele me pede uma proposição logicamente equivalente. Bom, se a proposição do cartaz que está aparecendo, a proposição do enunciado, me fala no sim, então, só existe um caminho a se seguir. Todos nós sabemos, é o do inverte e nega. O que é que eu preciso fazer? Vou pegar a segunda parte, trazer para a primeira, negando. Veja que eu já estou negando aqui, né? Então, fica na afirmação C, T, D, D. Agora, o que vem importante, eu vou pegar a primeira parte, levar para a segunda negando. Mas veja, eu tenho aqui não mais uma proposição simples, eu tenho uma proposição composta. E aí, eu vou negar o quê? Nega tudo. Negação de CE e negação CR. Essa é a ideia que você precisa ter. Como aparecer aqui, ficou claro? Proposição logicamente equivalente. O que é que acontece? Pega a segunda parte, traz para a primeira, negando. Tranquilo, porque a segunda parte é uma proposição simples. Porém, a primeira parte, eu pego a primeira parte, trago para a segunda, negando. Essa primeira parte é uma função. Ela é uma proposição composta, não é uma proposição simples. Então, na hora que eu a nego, eu tenho que negar toda a proposição simples. Como é que a gente lê isso? Ainda não lê. A gente tem mais um estágio para se fazer. Mais um estágio? Vamos ver aqui, ó. Tchau, Paulo. Vamos para cá, ó. Pessoal, está me aparecendo no meio do caminho, mesmo ele pedindo uma proposição logicamente equivalente, mas está aparecendo uma negação. Uma negação de quem? Uma negação do E. Como é que eu faço na negação do E? Eu pego a primeira e nego. Pego a segunda e nego. Vejo que ambas estão sendo negadas, né? Então, eles vão ficar o quê? Na afirmação. CE, CR. Qual é o conectivo? Conectivo E. Troco pelo O. E repito o resto. Essa é a nossa proposição equivalente. Veja que a gente precisa trabalhar em 2 etapas. Deixa eu ir para a tela grande que é melhor, que é bom um tete a tete aqui para a gente. Pessoal, nesse caso, e em todos os casos que você traz, você tem uma proposição formada por mais de 2, 3, 4, parar por aí, né? Mas mais de 2, ainda temos que ir numa calma, num stop in the name of love. Por quê? Porque pode aparecer, dependendo do caso, a possibilidade de você utilizar mais de uma regra que a gente estudou. Veja, no nosso rascunho,
nós temos o quê? Um pedido de tendo uma condicional, encontra uma proposição logicamente equivalente. Então, o caminho normal, como a gente leu e viu que era uma condicional, inverte e nega. Porém, por termos mais de duas, ou seja, temos três proposições, apareceu no meio do caminho uma negação da conjunção. E o que é que a gente precisa fazer? Negar. Sempre. Pronto, eu tenho lá a negação do E, vou aplicar a regra da negação do E. Eu não tenho como ler ainda aquela negação. Eu paro e vejo, bom, essa segunda parte, eu deixo a primeira parte eu já fiz. A segunda parte está me dando a negação do E. O que é que eu vou ter que fazer? Aplicar a regra da negação do E. Nega a primeira, nega a segunda e troco o E pelo U. Depois que eu faço isso, eu junto com o restante da minha proposição. Vamos ler como é que ela está? Se, começa com se, cadê? Vou pegar aqui. O comprador se torna dono do imóvel, então ele escriturou ou registrou. Tem que estar escrito dessa maneira. Se não tiver, acabou. Não tem o que se falar na nossa situação. Se o comprador se torna dono do imóvel, então o comprador escriturou ou registrou. Não está dessa maneira? Acabou-se. Pode passar a régua aí que não tem não é o mesmo resultado, digamos. Não é a mesma proposição, não é uma proposição equivalente. Vamos lá, vamos ver como é que está aqui. Cadê ela? Está aqui. Como é que está escrito aí? Se o comprador não escritura ou não registra o imóvel, então não se torna seu dono. Ele até nem aplicou a regra do inverte e nega. Ele trocou apenas do ou para o i, do i para o ou. Tá? Mas, de qualquer forma, utilizemos esse caso para que a gente tenha essa ideia que a gente já passou a colocar para vocês, para mostrar essa ideia de quando nós temos três ou mais, duas ou mais, mais de duas proposições simples, formando uma proposição composta, pode haver a necessidade de você utilizar mais de uma regra, seja da equivalência ou como apareceu no meio do caminho da negação. Temos que guardar na nossa mente é que, novamente, mais de duas proposições nós poderemos utilizar na mesma questão qualquer uma daquelas. Comecei com uma ideia de uma proposição logicamente equivalente. Apareceu no meio do caminho uma negação do E. Eu aplico as regras da negação que a gente também. Perfeito? Vamos embora. O item 3 diz: o comprador que tiver registrado o imóvel, necessariamente o escritor. Vou marcar aqui item. O item anterior é falso, para que a gente chegue no item agora. Pessoal, olha aqui. Aqui a gente precisa de um olho de Tandera lindo e maravilhoso para a gente. Como assim, PH? Veja, a proposição P lá em cima diz o seguinte: se o comprador não escritura o imóvel, então ele não registra. E ele me dá uma nova informação dizendo que um comprador tiver registrado o imóvel, necessariamente o escriturou. Eu posso ler isso de uma outra maneira. E de outra maneira é isso: se um comprador tiver registrado o imóvel, então ele o escriturou. Condicional traz a mesma ideia. Um comprador que tiver registrado o imóvel, necessariamente o escriturou. Se um comprador tiver registrado o imóvel, então ele o escriturou. Você pegar essas duas proposições, uma é equivalente da outra pelo inverte e nega. O equivalente, vamos lá, proposição P lá em cima, o comprador não escritura, traz para a segunda parte, o comprador escritura. O comprador não registra na segunda parte, traz para a primeira, o comprador registra. Ou seja, essa proposição aqui nada mais é do que o inverte e nega da proposição o inverte e nega da proposição. De uma forma bem diferente que ele nos colocou, de uma forma bem diferente que aparece. Ele jogou já a frase para a gente, mas a interpretação lógica da gente
é que nos leva a entender essa ideia do InvestNet. O item é verdadeiro. Feito. E o nosso último item dessa questão, vou colocar aqui, já nos bate o olho. Se eu tenho o olho de Tandera, se o teu olho de Tandera já começou a se iluminar, quando ele diz que ele quer a negação da proposição P. A proposição P é quem, meu povo? É uma condicional. Ele está me pedindo a negação da proposição que pode ser expressa corretamente por o que é que está vindo aqui, meu povo. Se, então, cara pálida, eu posso ter a negação do se então. Outro se então, negotof é falso. O item nessa nota. Perfeito, meu povo. Saber, tranquilo. Olha só. Finalizamos essa nossa partezinha de exercícios, fixando o conceito, algumas questões envolvendo a parte de equivalência. Mas, novamente, eu já falei e vou continuar falando. Mesmo para você que ainda sente um pouco de dificuldade, tenta esquecer um pouco o nosso amigo CESP, o nosso amigo CESP. A ideia é que você possa fixar os conceitos dessas regras. É pegar uma questão e aplicar a regra e abrir o sorriso. Vai dar tudo certo. Vai dar bem certinho. Então, façam, treinem questões, certo? Vai lá no questão de concursos, vai lá no Tec Concursos, vai lá no PCI Concursos ou outros sites que se tem por aí com questões. Treinem essa parte. Valência, seja de negação de. Perfeito, meu povo? Bom, para a gente finalizar esse nosso módulo 1, né? Teve aquela parte inicial ali, agora da parte realmente do conteúdo, do nosso conteúdo programático, a gente falando da parte dos conceitos, nós precisamos falar de 3 conceitos bem tranquilos. Mostrei até rapidamente a tela na aula anterior e a gente vai dar uma olhadinha nela agora. Olha só, precisamos lembrar para quem já tinha visto ou pela primeira vez para quem ainda não viu desses 3 conceitos. Vai vir para cá daqui a pouco eu saio daqui. Tautologia, contradição e contingência. Coisa que você precisa ter em mente. Se você falar num desses 3 conceitos, você precisa lembrar que você está falando de tabela, verdade? É batata. Não adianta querer adivinhar outra. Trabalhou com tautologia, contradição e contingência, não tem o que se fazer. É aplicar a tabela verdade. Veja, deixa eu desaparecer aqui e vamos dar uma lida. Quando nós falamos de tautologia, nós estamos dizendo que todos os valores lógicos, todos os valores dessa tabela verdade tem que estar como verdadeiro. É isso que a gente precisa ver. Todos os valores lógicos de quê? De uma tabela verdade tem que dar como verdadeiro. A primeira coisa. Certo? Tautologia. Primeiro a tabela verdade. Faz a tabela verdade. Quando você faz a tabela verdade e todos os valores lógicos dessa tabela verdade final me dão um resultado verdadeiro, nós dizemos que essa proposição é uma tautologia. Nós dizemos que essa proposição é uma proposição tautológica. Certo? Por outro lado, quando você faz essa tabela verdade e todos os valores lógicos dessa tabela verdade dão resultado falso, você diz que você tem uma contradição. E no último caso, quando você não tem uma tautologia, você não tem uma contradição, chamamos essa proposição de uma contingência. A ideia é o seguinte: você tem uma tabela verdade com 4 linhas. Ao final dessa tabela verdade, você vai tirar 3 verdadeiras e uma falsa. Pessoal, 3 verdadeiras e uma falsa é tautologia? Não. É contradição? Também não. Então é contingência. Você faz uma tabela verdade com 8 linhas. Dessas 8 linhas, 6 são falsas. 2 são verdadeiras. Pergunto a vocês, sendo 6 falsas, isso é uma contradição? Não. É tautologia? Pior ainda. Então é o quê? Contingência. Gravem sempre isso. Para esses 3 termos, tautologia, contradição e contingência, o que vai nos importar é a tabela verdade. Bom, e sabendo disso,
sabendo disso, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos treinar. Tem 3 questõezinhas para a gente trabalhar aí, questões recentes, INSS 2023, que pedem essa ideia de tautologia. Pronto, vamos lá. Falou novamente, falou em tautologia. Contingência, falamos de tabela verdade. Vamos para nossas questões? Olha só, tá aí. Tem 2 questões, foram provas diferentes, tá? Essas 2 questões foram provas, mas ambas para o INSS. Com relação à lógica proposicional, julgue os itens seguintes. Para quaisquer proposições P e Q, com valores lógicos quaisquer, a condicional P se então Q se então P será sempre uma tautologia. O que é que ele está me dizendo aí, pessoal? Qualquer que seja o valor de P e Q, aquela proposição tem que ser uma tautologia, ou seja, aquele resultado final daquela proposição que está aparecendo aí vai ser uma tautologia. Falou em tautologia, falou em tabela verdade. Bora lá? Pronto, vamos para cá. Para o 24, né? Olhar aqui. 20. Já sabemos, ele quer P, P, se então, P, se então. Pronto. Perguntando se isso é uma tautologia. O que é que eu preciso fazer, pessoal? Tabela verdade. Não tem outro segredo. Vamos pensar. Olhando para a nossa proposição, eu tenho as proposições P e Q. Portanto, eu tenho 2 proposições. Se eu tenho 2 proposições simples, a nossa tabela verdade terá quantas linhas? Terá 4 linhas. Bem maravilhoso. Saber. Vou fazer uma coluna para P. Vou fazer uma coluna para Q. P, V, F, F, PF, PF. Primeiro passo que eu vou precisar fazer, o meu parêntese. Vou ter que vir primeiro para o meu parêntese. O que se então P? Pessoal, cuidado, tá? A ordem aqui para a condicional importa. Eu vou ter que olhar nesse sentido aqui, ó. Eu vou ter que, deixa eu só pronto, deixa eu afastar um pouquinho mais até para mostrar isso para vocês. A ideia, a visão que eu vou ter é essa. Ou seja, eu vou pegar o Q sendo verdadeiro, se então o P sendo verdadeiro. V se então V, verdadeiro. Beleza. Depois F do Q, se então V, verdadeiro. Aqui, ó, V, se então F é o Vera Fischer, que é falso. E por último, falso, se então falso vai ser verdadeiro. Pronto, feito bonitinho. Agora eu vou pegar esta coluna e vou juntar com a coluna do P com que conectivo se então agora nessa ordem, porque o P vem antes. É P, se então, Q, se então. O P, então, ó, V, P, F, F. Se então, se então, se então e se então. Ficou como? P, V, F. Se você olhar em todas elas, em nenhuma delas eu tenho Vera Fischer. Se eu não tenho Vera Fischer aqui nessa minha proposição final, eu tenho então todos os valores lógicos verdadeiros. Portanto, tautologia, lindo e maravilhoso. O gabarito da nossa questão é verdadeiro. Ficou legal, pessoal? É isso que a gente precisa fazer, tabela verdade. Falou, tem que fazer a tabela verdade. E aí, volta aquela nossa ideia inicial que a gente tinha falado. Precisamos sempre treinar a tabela verdade para que você fique mais rápido. Quanto mais rápido você fizer, melhor você vai ganhar de tempo na hora da sua prova. Item 2. O item 2 diz o seguinte, é diferente essa, viu? Considerando-se as proposições simples. Cláudio pratica esporte e Cláudio tem uma alimentação balanceada,
é correto afirmar que a proposição Cláudio pratica esporte ou ele não pratica, se tem e não tem uma alimentação balanceada, é uma tautologia. Vamos com bastante calma, acho que vai até desaparecer para você não atrapalhar. Você quer esse rosto jovial aqui, sem barba e de óculos novamente, pode ficar assim, tremendo você, mas não fique não, é normal isso, sabe? Vamos para cá, olha qual é a ideia que a gente precisa ter. Ele está me dando duas proposições sim. Cláudio pratica esporte, Cláudio tem alimentação balanceada. Está me dando uma outra proposição dizendo Cláudio pratica esportes ou ele não pratica esportes e não tem alimentação balanceada. Está perguntando se essa proposição composta será uma tautologia. Beleza. Mesmo caminho, vamos partir para a tabela verdade. Daqui a pouco a gente chega num tete a tete. Vamos aqui para o nosso rascunho. Deixa eu apagar aqui novamente, para que a gente possa comentar essa questão, que é uma questão bem tchutchuquinha da melhor qualidade para a gente. Veja só. Nessa questão ainda, para falar do nosso quadro, a gente precisa ter em mente o seguinte. Ele me deu uma proposição 24 agora, só que o item 2. Tá? O item. Ele me deu uma proposição 1, Cláudio pratica esporte. Me deu uma segunda, Pedro. Ele me deu que Cláudio tem uma alimentação balanceada. Vamos chamar isso aqui de E2. E ele me deu uma proposição, e aqui é que a gente precisa ter o alerta para a gente. Cláudio pratica esporte. Cláudio pratica. Ou Cláudio não pratica esporte. Negação de Cláudio pratica esporte. E ele não tem alimentação balanceada. Negação de Cláudio, alimentação balanceada. Essa a proposta. E a gente precisa ter um cuidado redobrado por. Veja, é uma proposição simples ou composta, pessoal. Composta. Formada por quantas proposições simples? Duas. Por que duas? Porque é o CPE, o Cláudio pratica esporte, e o CAB, Cláudio tem alimentação balanceada. Mesmo o Cláudio tendo alimentação balanceada na negação, conta-se como apenas uma proposição. Mesmo eu tendo Cláudio não pratica esporte, nada mais é do que a negação do Cláudio pratica. Não podemos pensar em montar uma tabela verdade aí com 3 proposições simples com 8 linhas. Não dá. Por quê? Porque a negação de CPE vem de CPE. É a negação da própria proposição. Certo? Olha como é que nós vamos montar isso aqui. Eu vou ter uma linha para CPE. Eu vou ter uma linha para CAB. Além disso, eu vou montar aqui uma negação de CPE e outra para negação de. Pronto. Como é que vai ficar aqui? V, V, F, F, V, F, V, F. Negação de CPE. Muda, né? F, F, V, V. Negação de CAB. Vem de CAB, vem falso. Verdadeiro. Falso. E agora, PH? Ele não separou, ele não deu uma separação. Separemos nós. Não tem problema. Nessa situação, por ter apenas ou e i, pode separar tranquilo. Seja juntando ou, seja juntando i, você vai ter a mesma ideia, a mesma situação. Passamos assim, ó. Vamos juntar o ou aqui. O ou. Vamos ver o que é que vai acontecer com essa primeira parte, né?
Vai ficar como? No ou só será falso quando ambas forem falsas. Eu vou ter V ou F, que é V. Vou ter V ou F, que é V. Vou ter F ou V, que é V. Vou ter F, que é V. Vai dar. Com esse valorzinho aqui, todo mundo vê. Eu junto com negação de cabe. Com que conectivo? Está aqui ele, o conectivo E. E no E só será verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. Então eu vou ter todo mundo vê do nosso ou, só que eu tenho aqui no negação de cabe situações com F. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Vai me dar falso, verdadeiro, dá falso, tá? Verdadeiro não é tautologia, não é tautologia. Perfeito, pessoal? Não é tautologia. O item 2 da nossa questão vai ser falso. E para a gente finalizar aqui esse nosso assunto, né, e esse nosso módulo, questão da Visa com uma proposição grandona aqui para a gente. E aí é muito mais braçal, trabalho braçal. A expressão que ele está me dando aí, uma bicondicional, pergunta se isso é uma tautologia, é bom para a gente treinar a nossa tabela verdade. Vamos lá? Eu vou abrir aqui um outro rascunho, ó, já até preparei aqui assim. Aí sim, nessa sim, eu tenho 3 proposições, portanto 8 linhas, P, Q e R. Vamos ler aqui como é que está escrito isso aqui. Vou deixar anotado aqui, gente. Eu vou negação de P e abrir aqui negação de Q ou R, se e somente se negação de P ou negação de P ou Q ou negação de P. Pessoal, aqui é só para perder tempo. Aqui não tem outra coisa para a gente fazer. A gente vai ter um trabalho grande para fazer aqui assim, mas é braçal que a gente vai precisar fazer. Primeira coisa que eu vou fazer logo, único negação, eu tenho 2. Eu tenho negação de P e tenho negação de Q. Precisar desses 2. Vamos lá. Falso, 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 verdadeiro, 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 verdadeiro. Negação de quê? Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Já fiz as duas negações que eu tinha. Ver se vai dar aqui tudo, né? Vou juntar agora, ó, primeiro aqui, ó, negação de Q, o R. Vou botar só aqui esse 1-1 para a gente diminuir aqui. 1. Vou juntar com o ou, né? Negação de Q, o R. Se tiver um V, é verdadeiro. Então, F ou V é V. Falso. Verdadeiro. 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 Falso. Verdadeiro e verdadeiro. Vou agora para o item 2 aqui, ó. O 2 agora é juntar este resultado da 1 com o negação de P com o I. Já posso até pensar assim, isso aí facilita a nossa vida na hora do nosso estudo. Aonde tiver F, você já pode colocar F, ó. Falso aqui, falso aqui. Aqui também, no negação de P, ó, eu tenho falso aqui, falso e falso.
Pronto, sobraram só duas linhas. Sobraram só duas linhas. Uma aqui, parece três linhas para serem verdadeiras. Pronto, deixa ela guardadinho aqui. Essa aqui todo aqui eu já fiz. Vou fazer agora o outro lado, né? Vou fazer agora o outro lado para finalizar. Vou fazer primeiro aqui esse 3 aqui, ó. P ou Q. A minha forma normal. Só vai essas últimas duas aqui que vão ser falsas. No ou. Vou fazer logo o seguinte. Vamos fazer logo até para a gente ganhar tempo aqui. Veja que aqui no final eu tenho uma negação, correto? Então, ó, se essas duas últimas linhas são falsas, aqui ficaria falso, quando eu nego vai ficar verdadeiro. Certo? Isso aqui, nas duas linhas, ó, P e Q vão ser falsas, logo quando eu nego elas ficam verdadeiras. O resto das linhas eu tenho pelo menos uma verdadeira. Então, tudo isso aqui para cima ia ser verdadeiro. Como eu estou negando, tudo para cima vai ser falso. Ficou legal aí? Pronto. Vou agora para o outro lado. O item 4. O item 4. Que vai ser... que vai ser o negação de P com R. Mesma ideia. É um I agora, ó. Então, negação de P. As 4 primeiras linhas da negação de P são falsas. 1, 2, 3, 4. Lembra, né? No E só será verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. Então, se uma das duas for falsa, já taca falso lá. Tem mais duas aqui para o R, ó. Falso, falso. Aqui e aqui. As únicas que são todas verdadeiras, tá até pertinho aqui, é a quinta linha e a sétima linha. Pronto. Para acabar, eu vou juntar essas duas aqui no item 5 com o ou. O 3 e o 4 vai me dar o 5. Vamos lá? No ou, se tiver verdadeiro, ó, se tiver verdadeiro, só tem uma verdadeira aqui, bem aqui, ó. Só tem uma verdadeira. Continuando, o que é que eu vou ter aqui? O resto vai ser... Opa, não, é ou, né? Perdão, ou. Então vai ter falso, falso, falso e falso. Aqui vai ser verdadeiro. Tá muito bom. Dando muito. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, veja, eu fiquei com que colunas? A coluna 5 é a minha coluna final. E a minha coluna 2 é a minha coluna final. Veja que ambas as colunas são iguais. Falso, 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 verdadeiro, verdadeiro. E o que é que isso quer dizer? Já que eu tenho uma bicondicional, se os valores são iguais, qual é a regra da minha bicondicional, meu povo? Só será verdadeiro quando os valores forem iguais. Lindo e maravilhoso. Tudo aí vai ser igual. Logo, na bicondicional, todo mundo aí vai ser verdadeiro. Portanto, uma tautologia, valor lógico. Aliás, valor lógico, todo verdadeiro. Isso é uma tautologia. Valor da nossa questão, né? Resultado da nossa questão. Gabarito da nossa questão, quase não sai. É verdadeiro. Perfeito? Pessoal, olha só. Bom, nesse momento a gente encerra a nossa aula de número 011 e reencerra essa primeira parte do nosso curso de raciocínio lógico para o CESP na parte de lógica sentencial e proposital. Feito? Próxima aula, um novo assunto. Vamos falar de lógica de primeira ordem, um assuntozinho bem tchutchuquinha, bem simples. Você já deve fazer questões na própria aula mesmo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Beijo no papai, não.